Paz do Senhor Jesus, meus queridos e amados irmãos, esse que vos fala é o vosso irmão em Cristo, o irmão Miguel. Meus queridos e amados irmãos, hoje nós vamos fazer um estudo a respeito do calção da bermuda. É pecado o cristão usar bermuda? É pecado o cristão usar calção? Antes de nós lermos a Bíblia, eu quero ler com os meus irmãos algo a qual eu estudei a respeito do calção da bermuda. Eu vou ler para os meus irmãos, amém? Durante o reino de Luís XVII, no final do século XVII, o calção estava associado somente à monarquia, ou seja, o povo não podia usar calção. Mas depois da Revolução Francesa, os rebeldes se intitularam como os sem calção. Então houve um decreto do governo revolucionário que chegou a mencionar que nenhuma pessoa, seja homem ou seja mulher, poderia ser obrigado a se vestir de uma maneira determinada, ou seja, nenhum homem, nenhuma mulher poderia ser obrigado a se vestir, mas eles poderiam se vestir de qualquer maneira. E por esse decreto, os plebeus estavam assim livres para se vestirem como quiserem. Então, meus queridos e amados irmãos, nós vamos ver que no século XVII até o século XVII era proibido usar bermuda, era proibido usar calção. Somente quem era da monarquia poderia usar, mas só que o povo ele não poderia usar. E durante muitos e muitos anos, a igreja ela não permitia o cristão usar bermuda. E até mesmo a igreja católica, até hoje, eles não permitem você ir à igreja, não permite você usar a bermuda. Só que nós estamos vivendo, meus irmãos, tempos trabalhosos, tempos difíceis, a qual aqueles que se dizem crentes cristãos, de maneira alguma, eles abandonam o mundo por amor ao Senhor. Mesmo assim dizem que vão ser salvos, mesmo assim dizem que estão cheios de Deus. Só que não abandona nada por amor ao Senhor, não abandona nada por amor ao nosso amado Jesus Cristo. E o nosso Jesus, ele fez o maior de todos os sacrifícios por amor a nós. E por amor a Jesus, nós não estamos fazendo quase nada. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. Agora vamos entrar na palavra. Êxodo 28. Verso 40, 41, 42 e 43 diz assim: Também farás túnicas aos filhos de Arão e falharás cintos. Também lhes farás tiaras para glória e ornamento, e vestirá com eles a Arão teu irmão e também a seus filhos e os seus ungidos, e os consagrarás e os santificarás para que me administrem o sacerdócio. Faze-lhes também calções de linho para cobrirem a carne nua, serão dos lombos até as coxas. Amém, irmãos? E também em Levítico 16, verso 4, fala a mesma coisa. Vestirá ele quem? Arão, a túnica santa de linho e terá ceroulas de linho sobre a sua carne e cingir-se-á com um cinto de linho e se cobrirá com uma mitra de linho. Estas são vestes santas, por isso banhará a sua carne na água e as vestirá. Amém, irmãos? Então, louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. Pela palavra de Deus, nós vemos que é pecado o cristão usar bermuda, usar calção, porque quando Deus mandou Moisés fazer as vestes santas, as vestes sacerdotais, Deus também mandou Moisés fazer calção para que Arão pudesse colocar na sua carne nua.
Então, o calção, ele é como se fosse uma vestimenta íntima. E hoje em dia nós vemos que os cristãos, aqueles que se dizem crentes, eles estão usando o calção como peça principal do vestuário. Sendo que Deus mandou Moisés fazer o calção para colocar debaixo das vestes sacerdotais de Arão. Então o calção, ele é uma peça íntima. E até mesmo os cristãos estão usando calção na rua, em casa, em todo lugar a gente vê pessoas que se dizem cristão usando bermuda. E isso é uma vergonha, irmãos. O cristão de bermuda. Louvado e agradecido é o nome santo do Senhor. Por isso o cristão ele não pode usar bermuda. Ele tem que usar a calça. Porque a bermuda é como se fosse uma roupa íntima, uma peça íntima, que é usado por debaixo da calça dos varão. E quando Deus ele falou para Moisés fazer o calção, era tão somente para que Arão não ficasse nu por debaixo das suas vestes sacerdotais. E esse calção, ele vinha do lombo até a sua coxa. Era algo que cobria as suas vergonhas. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. E também nós vamos ver em Ezequiel 44. Ezequiel 44, versículo 17 e versículo 18. Diz assim: E será que quando entrares pelas portas do átrio interior, se vestirão de vestidura de linho, e não se porá lã sobre eles, quando servirem nas portas do átrio interior dentro da casa? Coifas de linhas estarão sobre a sua cabeça, e calções de linho estarão sobre os seus rins ou sobre a sua coxa, e não se cingirão de modo que lhes venha suor. Amém, irmãos? Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. Muitos dizem, mas eles usavam calção naquele tempo, faz muito tempo que eles usavam calção somente por baixo das vestes. Hoje nós estamos vivendo em um tempo moderno. Mas eu falo algo para os meus irmãos. Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Porque a mesma coisa que Deus falou para Moisés, Deus falou para Ezequiel quase 25 gerações depois. Deus falou a mesma coisa, que tinha que ser usado o calção por baixo das vestes sacerdotais, para que, louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor, os sacerdotes, eles não viriam a ficar nus. Então o calção, a bermuda, é uma peça íntima. E é pecado o irmão, é pecado o varão usar bermuda, usar calção, pois está mostrando as suas vergonhas. Por isso, meus queridos e amados irmãos, o cristão ele não deve usar bermuda e nem calção, pois isso é uma vergonha e se mostra as suas vergonhas. Amém, meus queridos e amados irmãos? Essa era a mensagem que eu poderia dividir com os meus irmãos, se o cristão ele pode usar calção e se ele pode usar bermuda, se é pecado ou não. É pecado, irmãos, porque o calção, antigamente, ele era usado por debaixo das vestes sacerdotais, amém? E era usado como uma peça íntima. Então todo o varão que usa bermuda, que usa calção, ele está usando uma roupa íntima, ou ele está usando a sua roupa íntima como se fosse a sua roupa principal. E não se deve ser assim, pois isso é uma vergonha diante de Deus, amém? Fiquem todos na paz do Senhor. Glórias a Deus.